Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos maiores desafios do pronto-socorro, um verdadeiro quebra-cabeça clínico, a perda transitória da consciência. O objetivo aqui é bem claro: construir juntos um framework, uma estrutura de raciocínio clínico que seja sólida, que nos ajude a separar o que é benigno do que pode ser fatal. É sobre ter um plano de ação para não deixar nenhuma decisão importante por acaso. Então, vamos direto para a cena do crime, né? Imagina a situação, plantão lotado, e chega um paciente que simplesmente apagou. A família está em pânico, a história vem toda picada. E aí? Por onde a gente começa? O que realmente importa perguntar? É exatamente esse plano de ação, esse passo a passo que a gente vai montar aqui juntos. E qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com as 4 perguntas essenciais. Depois, vamos aprender a diferenciar a síncope de tudo que a imita. Em seguida, a gente mergulha nas causas da síncope. O ponto alto vai ser a estratificação de risco, que é onde a gente decide quem interna e quem vai para casa. E no final, a gente amarra tudo com o manejo e as mensagens-chave. Tudo começa aqui. A base de toda a nossa abordagem, o esqueleto do nosso raciocínio, é um framework de 4 perguntas. Pense nisso como seu algoritmo mental. A primeira coisa a ser ativada quando um paciente com essa queixa chega na sua frente. E as perguntas são muito lógicas, uma levando a outra. Primeira, o que aconteceu se encaixa na definição de TELOC? Sim ou não? Se sim, a gente avança para a segunda. Isso foi uma síncope ou alguma outra coisa? Terceira, ok, é síncope. Mas síncope de quê? Qual é a causa? E a quarta, que é a pergunta de US$ 1 milhão na emergência. Esse paciente tem alto risco? Ele precisa ficar internado? Responder isso em ordem é o que faz toda a diferença. Ok, então vamos alinhar os conceitos. Para a gente chamar de TLOC, ou perda transitória da consciência, o evento precisa ter algumas características. Primeiro, tem que ser rápido, coisa de menos de 5 minutos. Segundo, a pessoa realmente apaga, fica irresponsiva. Terceiro, ela perde o tônus postural, amolece e cai. E por último, não se lembra do que aconteceu. E o ponto mais importante de todos, a gente só fala em TLOC quando não houve trauma. Bater a cabeça e desmaiar é outra categoria, outra investigação. Certo. Uma vez que a gente definiu que foi uma TELOC, a gente chega na primeira grande bifurcação do nosso raciocínio. Foi síncope ou um dos seus mímicos, um dos seus imitadores? Essa diferenciação é absolutamente fundamental, porque o prognóstico e a investigação mudam da água para o vinho dependendo dessa resposta. E olha, o leque de possibilidades é grande. A principal condição que imita a síncope, sem dúvida, é a crise epiléptica, mas a lista não para aí. A gente tem a pseudosíncope psicogênica, que às vezes é um nó diagnóstico. Temos causas metabólicas, como uma hipoglicemia grave, eventos neurológicos, como um AIT de circulação posterior, e até coisas mais raras, como a cataplexia. Agora, vamos colocar as duas maiores inimigas lado a lado. Síncope versus crise epiléptica. Olha que interessante. A síncope é curta, recuperação tipo liga-desliga, a pessoa volta ao normal quase que instantaneamente. O aviso, o pródromo, é de sintomas autonômicos, fica pálido, começa a suar frio. Já a crise dura mais e, principalmente, a recuperação é lenta, arrastada, com aquele período pós-ictal clássico de confusão. E se a testemunha fala em mordidura da lateral da língua, a especificidade para a crise é altíssima. Essa é a história que a gente quer ouvir quando pensa em síncope. É o roteiro perfeito. Palidez, sudorese, perda de consciência rápida e uma recuperação completa e imediata. Isso é música para os nossos ouvidos. Direciona muito o raciocínio. Agora, olha o contraste. É outra história, completamente diferente. Movimentos tônico-clônicos, a confusão depois que tudo acaba, o tal do estado pós-ictal e a mordida na língua. Uma descrição dessas tem que fazer a gente pensar imediatamente em crise convulsiva. Muito bem, a gente já passou pelos 2 primeiros filtros. Confirmamos que foi uma TLOC e que a principal hipótese é síncope. Mas, síncope de quê? Agora a investigação fica mais profunda. A gente vai para a terceira pergunta. Qual é a causa raiz desse evento? Para entender as causas, a gente precisa entender o mecanismo. E ele é até bem simples. Síncope nada mais é do que a manifestação de uma queda abrupta e global do fluxo de sangue para o cérebro. Por algum motivo, a torneira de sangue para o cérebro fecha por um instante e ele desliga. O nosso trabalho é descobrir por que essa torneira fechou. E a epidemiologia nos ajuda a ter uma ideia das probabilidades. Olhem só esses números. Quase metade de todos os casos são de síncope reflexa, a neuromediada. Essa, na maioria das vezes, é benigna. Agora, prestem atenção naqueles 20% ali, síncope cardíaca.
É por causa dela que toda essa investigação é tão importante. E 1/4 dos casos, vejam bem, fica sem uma causa definida de cara. Vamos começar pela mais comum de todas, então. A síncope reflexa, ou neuromediada. Esse é o famoso desmaio vasovagal. Geralmente é um diagnóstico que nos deixa mais tranquilos porque ele não aumenta o risco de mortalidade do paciente. A palavra-chave aqui é gatilho. Na síncope vasovagal, o gatilho pode ser ficar muito tempo em pé, uma emoção forte como o medo, dor ou até a visão de sangue. Existe também a síncope situacional, que acontece durante um ato específico, tossir, urinar, defecar. E uma forma mais específica é a síndrome do seio carotídeo, que acontece por pressão no pescoço, como ao virar a cabeça rápido ou usar uma gola muito apertada. Esse é o caso protótipo de síncope vasovagal. A história fecha perfeitamente. O ambiente, o calor, o pródromo de escurecimento visual é tão clássico que, se não houver nenhum sinal de alarme, a gente praticamente fecha o diagnóstico só com a anamnese. Certo, vamos para a segunda grande causa: hipotensão ortostática. O nome já diz tudo. A pressão cai quando a pessoa fica em pé. É basicamente uma falha dos reflexos do corpo em manter a pressão estável contra a força da gravidade. E o que leva a isso? Na prática, a causa disparada mais comum são os medicamentos. Diuréticos e antihipertensivos são os campeões, mas também pode ser por depressão de volume, como numa desidratação ou sangramento. E, claro, em doenças que afetam o sistema nervoso autônomo, como o Parkinson ou diabetes de longa data. Outro caso de livro: paciente idoso usando várias medicações com a queixa clássica que acontece exatamente ao se levantar. Essa relação com a mudança de postura é a grande dica. A investigação aqui é obrigatória. Revisar a lista de remédios e medir a pressão deitada e em pé. E agora, pessoal, atenção máxima. A gente chegou na categoria que tira o nosso sono, a que mais importa na sala de emergência: a síncope cardíaca. Essa é a síncope de alto risco. Todos os guidelines, todas as diretrizes são enfáticos. Ela está associada a um aumento de 2 vezes na mortalidade em 1 ano. Identificar essa causa é a nossa prioridade número 1. As causas cardíacas se dividem em 2 grandes grupos. O primeiro são as elétricas, as arritmias. O problema pode ser o coração batendo devagar demais, por uma doença do nó sinusal a um bloqueio importante. Ou pode ser o coração batendo rápido demais, como numa taquicardia ventricular. Nos 2 extremos, o resultado é o mesmo: o débito cardíaco despenca e falta sangue no cérebro. O segundo grupo é o das doenças estruturais, ou mecânicas. Aqui existe uma barreira física. Pode ser uma obstrução na saída do coração, como numa estenose aórtica grave, pode ser um infarto agudo do miocárdio, e não podemos esquecer de outras catástrofes cardiopulmonares que podem se apresentar com síncope, como uma embolia pulmonar maciça, uma dissecção de aorta ou um tamponamento cardíaco. Essa história aqui é de arrepiar. Síncope durante o esforço físico precedida de palpitação. Isso grita causa cardíaca. Me lembra até um caso famoso de um jogador de futebol do São Paulo que tinha síncope por bradicardia no esforço, um reflexo do condicionamento extremo dele. Síncope em atleta é sempre um sinal de alerta máximo e exige uma investigação exaustiva. E isso nos leva direto ao clímax da nossa avaliação, a 4ª e mais crítica pergunta: a estratificação de risco. É aqui que a gente separa quem vai para casa com segurança de quem precisa ficar no hospital para investigar. Existem até alguns scores para ajudar, mas, no fim do dia, nada substitui o julgamento clínico baseado nos sinais de alarme. Essa é a decisão mais importante que a gente toma. Vamos começar pelo cenário tranquilo. O que caracteriza um paciente de baixo risco? É aquele com a história clássica de síncope vasovagal. Tem o pródromo, tem o gatilho, já teve vários episódios parecidos antes e, o mais importante de tudo, o exame físico e o eletrocardiograma são normais. Esse paciente, na grande maioria das vezes, pode ser orientado e seguir a investigação no ambulatório. Agora, vamos virar a chave. Vamos focar no que realmente nos preocupa, nos sinais de alarme, nas famosas red flags. A presença de qualquer um dos itens que vamos ver agora muda completamente o jogo e quase sempre significa internação. Na história, o que a gente procura? Síncope durante o esforço ou quando o paciente está deitado. Palpitações logo antes de apagar. Sintomas associados como dor no peito ou falta de ar. Uma história já conhecida de doença cardíaca importante. E
Um ponto fundamental. História na família de morte súbita em gente jovem, o que pode ser a pista para uma doença genética. E no exame físico, a gente busca sinais de instabilidade. Pressão baixa ou frequência cardíaca muito lenta que não melhoram, um sopro cardíaco que ninguém sabia que existia, sinais de sangramento, como no toque retal, e, claro, qualquer sinal neurológico focal que aí já nos tira do campo da síncope e nos leva para um AVC ou AIT. Chegamos na nossa ferramenta de triagem número 1, o eletrocardiograma. A gente precisa procurar ativamente por alterações de risco, o que eu gosto de chamar de elétrons assustadores. São aqueles traçados que indicam um risco iminente de uma arritmia grave. O primeiro grupo de achados perigosos no eletro são os de isquemia e os de bloqueios. Qualquer sinal de isquemia aguda, é claro, é uma emergência. Bloqueios atrioventriculares de alto grau, como um MOBITS 2 ou um BAVT, são causas claríssimas de síncope e exigem marca-passo. Uma bradicardia muito acentuada ou pausas longas também são sinais de alerta máximo. O segundo grupo inclui as próprias arritmias ou padrões que sugerem doenças elétricas do coração. Se a gente flagra um ataque cardíaco ventricular, o caso está resolvido e é gravíssimo. Padrões como Brugada tipo 1, um intervalo QT muito longo ou muito curto, ou a pré-excitação do Wolff-Parkinson-White, todos eles indicam um curto-circuito no coração que pode levar a arritmias fatais. E se ainda resta alguma dúvida do porquê a gente se preocupa tanto com isso, olhem para esse gráfico. Os números são muito claros. A síncope reflexa não aumenta o risco de morrer, mas a síncope de causa cardíaca dobra o risco de mortalidade em 1 ano. Dobra. É por isso que todo o nosso esforço é para encontrar esse grupo de pacientes. Para a gente finalizar, vamos amarrar todas essas informações. Vamos consolidar a abordagem e deixar algumas mensagens bem claras para levar para o próximo plantão. Então, qual é o mantra? A abordagem inicial da síncope se baseia em 3 pilares, sempre. Número 1, uma história clínica minuciosa que é a nossa ferramenta mais poderosa. Número 2, um exame físico completo, sem esquecer de medir a pressão ortostática. E número 3, um eletrocardiograma de 12 derivações. Qualquer outro exame, como o eco ou Holter, vem depois e só se for indicado por essa avaliação inicial. E o manejo é uma consequência direta da causa. Se a síncope é reflexa, o principal é educar o paciente, ensinar a evitar os gatilhos. Se é por hipotensão ortostática, o foco é ajustar os remédios e a hidratação. Agora, se a causa é cardíaca, aí o tratamento é da doença do coração, o que pode significar um marca-passo, um CDI ou até uma cirurgia. Para fechar as mensagens finais, o que tem que ficar gravado? Primeiro, a anamnese soberana, ela resolve a maioria dos casos. Segundo, síncope cardíaca é grave e exige internação. Terceiro, um eletrocardiograma normal ajuda, mas não exclui uma arritmia que vai e volta. Quarto, muito cuidado com síncope em pacientes jovens, pode ser a ponta do iceberg de uma doença grave. E por último, pseudosíncope psicogênica, diagnóstico de exclusão, depois de investigar tudo. E eu encerro com uma provocação, uma reflexão para levar. Depois de tudo que a gente conversou, da síncope no esforço ao padrão de Brugada no eletro, qual vai ser aquele sinal de alarme, aquele critério de risco que vai acender primeiro na sua cabeça no próximo paciente com perda de consciência que você atender? É esse exercício mental que transforma conhecimento em uma prática clínica mais segura.